Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Para ensinar como ter uma vida plenamente saudável, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? E hoje, a professora Marie Murakami explica quais são as causas mentais do câncer. Então, se existe o câncer, não precisa ficar com medo. Basta serenar a sua mente, perdoar e se arrepender profundamente. E você vai acompanhar os acordes e as belas imagens do videoclipe do hino sagrado Habitantes da Terra. Fique conosco e aprenda a produzir em si mesma a energia positiva necessária para se manter sempre saudável e feliz. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seichonoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. A ciência já admite que certas doenças nascem de determinadas predisposições mentais. Na Seichonoye, há mais de 81 anos, já sabemos quais os fatores mentais que motivam ou que evitam as enfermidades. Saiba mais agora sobre as causas do câncer com a professora Marie Murakami. Muito obrigada a todos vocês do nosso querido Brasil, que nos acompanha nesse maravilhoso programa da Seichonoye na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre as causas do câncer. E para isto vou usar o livro A Chave da Beleza e da Saúde e também outro livro aqui de autoria do professor Seicho Taniguchi. Aí as pessoas que já nos assistem, nos acompanham e já estudam a Seichonoye podem estar perguntando, mas como estudar a causa do câncer se a Seichonoye ensina que a doença não existe? De fato, quando a Seichonoye prega que a doença não existe, que a pobreza não existe, a infelicidade não existe, ele está se referindo ao mundo da imagem verdadeira. No mundo perfeito criado por Deus, não existe imperfeição, como a pobreza, como a doença, como a infelicidade. Este é o mundo da primeira criação, tá? O mundo da imagem verdadeira. Mas o mundo do fenômeno onde nós vivemos é o mundo das três dimensões, onde se projeta aquilo que nós abrigamos em nossa mente. Então, nós aprendemos dentro da Seichonoye que quando nós temos a mente sadia, a mente em comunhão com Deus, como projeção dessa nossa fé na perfeição do mundo criado perfeito por Deus, vai se manifestar a perfeição, tanto em forma de saúde, como prosperidade, como harmonia. Mas quando a mente estiver doentia, estiver impregnado de desarmonia, ou falta de gratidão, ou insatisfação em relação às pessoas, a mente estiver doentia, esse estado doente da mente se projeta no corpo em forma de uma enfermidade.
Por isso, nós hoje vamos estudar então quais as causas que levam à manifestação do câncer no organismo. Aqui o professor escreve então nesse livro na página 35. As preocupações e aflições são as causadoras do surgimento do câncer. As preocupações e aflições são demônios que nos perseguem onde quer que vamos e não nos deixam em paz. Eles nos perseguem insistentemente e quando nos deitamos à noite, ficam a murmurar queixas e lamentações, impedindo-nos de dormir. Dessa maneira, acaba atacando o aparelho digestivo, provocando o surgimento da úlcera gástrica, da úlcera duodenal e até mesmo do câncer do estômago. As preocupações e aflições concernentes ao relacionamento amoroso podem causar na mulher o surgimento do câncer do útero. Então, conforme o professor nos orienta, tudo é reflexo único da mente que deixa o seu estado natural de harmonia, de perfeição, de filho de Deus e abriga sentimentos nocivos dentro de si, que são as preocupações e as aflições. E interessante ver que isso não é mera filosofia. Nós podemos dizer que a Seichonoye é uma filosofia científica, porque tudo que é preconizado pela Seichonoye é provado cientificamente. Tanto é que nesse livro, Assim se concretiza o bem, de autoria do professor Seicho Taniguchi, ele fala sobre os efeitos das emoções, dos sentimentos no corpo humano. E fala que a mente, a emoção, os sentimentos são gravados nos órgãos internos. E isso foi alvo de minucioso estudo do Dr. Wolff, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É uma experiência famosa no mundo chamada de experiência de Tom, um paciente que tinha um orifício aberto no estômago. O que aconteceu com Tom? Ele tinha 9 anos de idade quando ele engoliu sopa quente. E aquela sopa quente acabou queimando todo o esôfago dele, obstruiu totalmente a passagem dos alimentos. Então, como ele não podia se alimentar pela boca, ele foi internado na Universidade de Cornell, onde estava o Dr. Wolff. E ele, então, que acompanhou esse paciente, que é o jovem Tom. Jovem não, um garoto de 9 anos. Ele abriu um orifício no seu ventre e introduziu um tubo que levava o alimento direto para o estômago. Só que essa operação não foi bem sucedida e aumentou demais o orifício, de maneira que a membrana mucosa do estômago começou a aparecer fora do ventre. Então, quando o Tom fazia força na barriga, essa membrana avançava para fora e tornou-se alvo, então, de fácil observação por parte dos médicos. Então, aproveitando essa oportunidade, o Dr. Wolff passou a estudar a influência das emoções, dos sentimentos que o Tom passava e que causava mudança de coloração na secreção do estômago também. Então, ele descobriu que quando Tom se sentia inseguro por longo período, ou estava muito aflito ou preocupado, ou quando ele se encolerizava, a mucosa do estômago ficava congestionada, ficava avermelhada, chegando a apresentar típico sintoma de ulceração com sangramento de tecido. O Dr. Wolff até tirou fotos desse fenômeno e essa experiência tornou-se mundialmente famosa por ter comprovado claramente que a úlcera estomacal é manifestação do estado mental da pessoa. Então o professor escreve: o estômago, também chamado de segundo rosto, ela reflete o pensamento da pessoa. Então, se o pensamento da pessoa estiver assim impregnado, conforme nós vimos aqui nesse livro, de preocupações e aflições, essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos vão estar gravando no seu segundo no segundo rosto, que é o estômago, uma situação de enfermidade. O modo de expressar se faz através de sintomas semelhantes, como se simbolizasse a própria mente, pois é assim que deve ser a expressão. A experiência de Tom
comprovou que a mente colérica causa congestão sanguínea no estômago da mesma maneira que no rosto e, por fim, se manifestou em forma de doença gástrica. Provavelmente, o mesmo ocorre em relação ao útero no caso de uma mulher. O útero pode ser denominado de terceiro rosto da mulher, pois é onde se manifesta claramente o estado emocional dela. E, normalmente, o estado emocional da esposa recebe muita influência do relacionamento que ela tem em relação ao marido. Então, esse estado emocional surge principalmente como resultado do relacionamento conjugal. As emoções desagradáveis existentes com relação ao marido refletem-se no útero na forma de congestão sanguínea, secreções anormais, criando uma situação favorável ao surgimento da doença, o que seria muito natural. Então, até agora nós vimos sobre as causas. Então, como é que nós podemos fazer, já que todas as enfermidades, e principalmente o câncer, teve como causa uma questão emocional, tá? Uma questão de sentimentos negativos? Logicamente, então, para que elas desapareçam, para que elas sejam curadas, é necessário para que o estado mental da pessoa retorne ao estado de harmonia. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante é o que o professor Masaru Taniguchi escreve nesse livro A Chave da Beleza e Saúde. Só existe um meio de expulsar os demônios da preocupação e aflição. É ter fé em Deus. Devemos crer sinceramente que Deus é sempre a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele nos protege contra toda e qualquer desgraça, mesmo que aparentemente esteja agora manifestado um aspecto imperfeito. Portanto, quando nos deitamos, convém repetir várias vezes a frase: sou filho de Deus, sou filha de Deus, portanto nunca me acontecem coisas ruins. Deus me protege e me orienta, Deus me protege e me orienta, até pegarmos no sono. Existem pessoas que, mesmo acreditando em Deus, às vezes se tornam prisioneiras da preocupação e aflição. Isto porque elas acreditam no Deus irracível e se atemorizam, imaginando quando chegará o dia do julgamento. Mas Deus jamais nos castiga. E, portanto, o professor Masaru Taniguchi, continuando ainda, ele nos ensina para as pessoas que estejam nos assistindo neste momento, que eventualmente estejam acometidos de câncer em qualquer parte do organismo, proceda, como ele nos ensina aqui na página 37 desse livro. Terminando de ler o livro, abrace a si mesmo, com seus próprios braços, mentalize que são os braços misericordiosos de Deus que o estão abraçando. Afirme para si mesmo: sou acalentado pelos braços misericordiosos de Deus. Mentalize repetidas vezes: Deus me envolve com seus braços misericordiosos, meus pecados já foram perdoados. A minha doença, o meu infortúnio já foi eliminado. Muito obrigado, muito obrigado. Repita isso várias vezes até se sentir realmente envolto pelos braços misericordiosos de Deus, desfrutando o seu amor. Temos registros de casos reais de muitas pessoas que, procedendo dessa maneira, alcançaram a verdadeira paz espiritual e, como resultado disso, curaram-se das mais variadas doenças. Por que a importância de estar se sentindo perdoado? Porque, na maioria das vezes, as causas de tumores, de câncer, está no fato de você ter abrigado sentimentos nocivos a si mesmo e encoberto a perfeição da sua imagem verdadeira. E isso fica gravado dentro do seu subconsciente como sentimento de culpa, tá? Então, a importância de você se sentir perdoado por Deus. Tivemos uma oportunidade de estar presenciando o caso de cura, assim, repentina de câncer de uma senhora que participou de um seminário só para senhoras, que acontece nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, e esse que eu vou lhes falar aconteceu na academia de Ibiúna, que é uma cidade
bem próximo aqui de São Paulo, onde nós temos uma academia, onde todos os finais de semana tem um seminário, e era um seminário para senhoras. E nesse seminário, de 3 dias, na noite do primeiro dia foi realizada a purificação da mente, que é uma prática onde nós orientamos para que as pessoas escrevam, transfiram para o papel todo o ódio, a mágoa, rancor, a tristeza que vieram guardando até agora em relação a quem quer que seja. Escrevam tudo no papel, passem tudo no papel. E depois esse papel é incinerado pelo fogo sagrado, enquanto todos os participantes acompanham com a leitura da Sutra Sagrada. E quando terminada a prática, uma senhora de mais ou menos uns 50 anos, ela chorava convulsivamente, mas chorava e ninguém conseguia consolá-la. E nós levamos então para uma sala do lado para poder confortá-la. E ela soluçava, chorava, chorava, chorava. E ela falando, meu Deus, eu consegui perdoar meu pai, eu consegui perdoar meu pai. E quando nós fomos ouvir a história da vida dela, ela disse o seguinte, que quando ela tinha 10 anos de idade, ela foi violentada pelo próprio pai. E quando ela contou para a mãe mandou que ela calasse, que não contasse para ninguém, porque se a mãe soubesse que ela tivesse contado para alguém, que ela disse que iria matar a filha. E ela guardou esse sentimento de mágoa profunda em relação ao pai. E quando ela tinha uns 14 anos de idade, ela resolveu sair de casa com o primeiro menino que ela conheceu e com essa pessoa se casou. Com 15 anos de idade teve o primeiro filho. Ela teve 7 filhos. E, curioso, esse rapaz com quem ela se casou disse que era um homem igual ao pai, violento, bravo, não tinha um mínimo de respeito em relação a ela, e praticamente ela que criou os 7 filhos, porque ele só bebia, o que ele ganhava, gastava tudo em bebida, então ela lavava roupas, e lavando roupas, ela conseguiu criar os 7 filhos. E é uma coisa maravilhosa, não? A mulher tem uma força tão grandiosa, né? Apesar de toda essa situação, ela ainda diz que conseguiu criar os 7 filhos. Mas ela estava totalmente cheia de dores pelo corpo, e foi quando ela descobriu que ela estava com câncer no útero, né? E esse câncer, quando ela descobriu, já estava com mais ou menos 30, já vai para 30 anos de idade. E quando ela chegou lá para a academia, ainda ela estava com esse câncer e estava com dores todas pelo corpo, enquanto ela falava e chorava. E ela disse que na purificação da mente escreveu toda a raiva que tinha em relação ao pai. E papai me perdoe, papai me perdoe, papai me perdoe, porque Jesus ensinou que é preciso perdoar 70 vezes 7. É sempre, sempre, porque não se sabe em outra vida o que ela pode ter feito em relação talvez a esse pai. Mas no momento em que ela chorou, enquanto isso, nós juntos fizemos a meditação Shisokan, procedemos à leitura da Sutra Sagrada. Repentinamente ela começou a ter uma hemorragia, bastante sangramento, e começou a sair coágulos e coágulos. Imediatamente levamos lá para o hospital e pronto-socorro. E quando ele fez todos os exames, aquele câncer que já tinha anos e que, segundo ela, o médico falou que realmente tinha câncer, ela estava totalmente curada. Saiu, foi totalmente eliminado. Então, o que nós podemos aprender com isso, então, é o seguinte: a causa está na mente em desarmonia, a mente que se afasta de Deus. Então, se existe o câncer, não precisa ficar com medo. Basta serenar a sua mente, perdoar e se arrepender profundamente, porque não existe ninguém que lhe queira fazer mal. Talvez alguém, ou seu marido, ou a sua esposa, pode lhe ter agredido com palavras, mas sempre é porque deseja o seu bem. Então, traduza para a linguagem do amor as palavras das pessoas que você eventualmente imaginou que lhe quiseram fazer o mal, tá? E nutra a sua mente somente com palavras de bênção e amor. Enfim, a Seichonoye, esse modo feliz de viver, ensina para nós que não existe problema nessa vida que não possa ser resolvido com um sentimento de profunda harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos.
A você que nos assiste há muito tempo, torne-se um mantenedor deste programa maravilhoso. Passe a colaborar mensalmente com valor. Passe a colaborar com esse programa maravilhoso que leva só felicidade a todos os lares. A sua contribuição vai fazer uma diferença enorme na vida de milhares e milhares que nos assistem diariamente através deste programa. Muito obrigado para as pessoas que já são mantenedores da Seichonoye. Muito obrigada a todos que nos acompanham neste programa maravilhoso, a todos que colaboram nas associações locais, nas regionais, enfim, as pessoas que fazem da sua vida uma vida cheia de filhos de Deus. Muito obrigada. Quando beleza artística e energias positivas se encontram, então temos os hinos sagrados da Seichonoye. Com vocês, o videoclipe do hino sagrado Habitantes da Terra. E olha, para finalizar, saber como se encontrar com Deus e não fazê-lo é não ter amor por si mesmo. Então vamos juntos ao nosso momento de oração e muita paz e muito amor aí no seu coração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado.